Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, estamos mais uma vez agradecendo ao Senhor pela bondade do Senhor sobre nossa vida e apresentamos a vida do irmão Alex em Tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa usar como nunca usou antes, que fale através da vida dele, porque nós já fomos tocados pela Tua palavra aqui, através dos louvores, através das ministrações, iremos continuar sendo tocados pelo Senhor através da vida do irmão. Deus abençoa ele e a sua família, em nome de Jesus. Assim como o Senhor o trouxe em paz e segurança, que o Senhor também possa conduzir ele ao seu lar em paz e segurança, ele e a sua família. Deus, eu abençoo a vida do irmão Alex, para que nesta noite venha a ser glorificado e exaltado o seu nome através da vida dele. Nós agradecemos como igreja, te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém, queridos? Paz do Senhor a todos. Amém? O irmão pode sentar rapidamente. Daqui a pouco eu te levanto de novo. Glória a Jesus. Desde já quero agradecer aos irmãos, pelo convite, irmão Kleber, irmão Márcio também, certamente faz parte desse convite, Os irmãos que não me conhecem, eu sou outro irmão de Márcio e outro irmão de Kleber. Como assim eles não são primos? Mas eu sou o outro irmão de cada um deles. Glória a Deus, Márcio, eu costumo dizer que glória a Deus, porque todas as pessoas que parecem comigo são pessoas de bem. Porque se assim não fosse, eu já estaria morto. Por quê? Porque aonde eu chego, irmão, você é primo de fulano? Não sou primo de fulano. Você é de não sei tal lugar? Não, eu não sou de tal lugar. Não, eu não sou. Você parece com fulano, mas não trabalha a mesma coisa, Márcio. Você não é irmão de fulano que trabalha no setor tal? Não, eu não sou. Então, eu concluo que todas essas pessoas são pessoas de bem. Porque o que tem de pessoa morrendo por aí, confundida com outra, não está no gibi. Então, glória a Deus pela vida de Kleber, glória a Deus pela vida de Márcio, porque eu estou vivo. E glória a Deus pela minha vida, porque eles estão vivos também, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Jesus é bom, amém, igreja? Jesus é bom e sabe amar. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos meditar aqui nessa palavra santa. Livro de Lucas, capítulo 7. Eu peço que os irmãos agora sim fiquem de pé, em nome de Jesus, em reverência à santa palavra do nosso Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? Já podemos sentir a sua presença, louvando, engrandecendo, que Deus conserve-nos cada dia mais nessa atmosfera de unção, de poder que eu pude sentir aqui nessa noite, resgatando os hinos antigos, resgatando aquela atmosfera de coinonia, de comunhão, que tanto em nossos dias, nós como igreja, família do Senhor, precisamos retomar. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante, conta uma história bastante conhecida, a qual eu quero compartilhar com os irmãos. Versículo 36 em diante diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa, à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os, molhava-os com as suas próprias lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, falando de Jesus, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te.
Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes a ambos. Jesus faz a pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei nesta casa, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até mesmo perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Pode sentar, quem tem assento. Quem não tem, fique em pé mesmo. O que importa é que os ouvidos estão atentos. Amém? Glória a Jesus. Certamente esta é uma passagem, uma história bíblica que todos nós conhecemos de cor e salteado. Os irmãos que têm o dom da composição já fizeram músicas e músicas lindas, diga-se de passagem, expressando, a história e as ideias contidas nessa linda história dessa mulher que trouxe algo precioso para Jesus, para ungir os pés de Jesus ali na casa do fariseu. Certamente todos nós conhecemos essa história e essa passagem. Um dia desses, eu propus esta palavra em um grupo de debate que nós temos, irmão Márcio, irmão Kleber. O irmão Kleber sabe muito bem desse grupo, a gente se reúne todas as segundas-feiras. Eu propus um debate santo através dessa palavra, porque uma afirmativa de Jesus me deixou, em algum momento dessa minha caminhada, intrigado, baseado nessa história. Eu não quero trazer a mesma proposta nessa noite, mas só para os irmãos entenderem um pouquinho do que foi discutido, eu quero trazer para nós nessa noite. Eu propus naquela noite que nós estudássemos a história dessa mulher, mas de uma forma mais restrita, ideias que estão contidas a partir do versículo 47, se não me falha a memória, deixa eu ler novamente. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Eu fiquei muito intrigado em dado momento da minha jornada com Jesus, com tal afirmativa que Jesus trouxe para aqueles que estavam ali na casa do fariseu, que presenciaram esse episódio, que presenciaram toda aquela ilustração que o mestre acabara de fazer. Jesus contou aquela parábola, porque Jesus queria ensinar algo muito sério e muito profundo, que nesse versículo 47, como se ele condensasse a ideia que está na parábola que ele acabara de contar, porque ele afirmou com todas as palavras: aquele que muito perdoa, muito se ama. Ou melhor, na verdade, acho que está ao contrário, não é isso? Vamos lá? Olha o que diz aqui, perdoados lhe são os seus muitos, me ajudem, pecados, porque ela muito amou. Porque ele continua dizendo: mas aquele a quem pouco perdoa, pouco se lhe ama.
eu pude fazer uma reflexão na minha própria vida, e algo me deixava intrigado com essa afirmação de Jesus, e eu pedi ajuda para os meus irmãos. Irmãos, me respondam, pelo amor de Deus, eu quero entender, porque olhando para a minha própria vida, eu pude fazer algumas análises e perceber algumas situações que, digamos assim, desentoam um pouquinho de tamanha afirmativa que Jesus acabara de fazer. E em outras partes da afirmativa eu pude me ver, e aí eu entrei em perfeito choque, e eu pedi ajuda para os meus irmãos para discutirmos as ideias que estão contidas nessa palavra. E o Senhor, na verdade, já me trazia alguma coisa, algum entendimento acerca daquela palavra. Na verdade, eu queria ouvir o que os meus irmãos pensavam acerca daquilo, se havia algum pensamento que era conflitante ao meu, ou se concordava com o meu, para ver se eu estava correto nas minhas ideias. O fato é que a história dessa mulher, ela por si só, mesmo que eu não explique nada do que Jesus falou no versículo 47, a história dessa mulher por si só traz ensinamentos para a gente muito profundos e muito maravilhosos. Voltando aqui para a história, antes de nós entrarmos no versículo 47 propriamente dito, a gente vê uma mulher que, na verdade, a gente sabe que na cultura e no tempo em que ela viveu, ela não deveria estar onde estava e no momento em que estava, porque a mulher, infelizmente, hoje nem tanto, não era bem vista, não era bem recebida, mas aquela mulher teve uma atitude, teve um comportamento, fez uma ação que, meu Deus, salta aos olhos a ação e a atitude daquela mulher. Mas o que eu quero falar nessa noite é o que movia aquela mulher. A Bíblia fala que Jesus foi convidado para ir à casa de uns fariseus, e era costume da época que, quando um convidado chegasse na casa, ele fosse recebido com um certo cerimonial. Não é isso, irmão Márcio? Com um certo cerimonial, que, diga-se de passagem, eram coisas que eram cerimoniais, mas que fazia parte de coisas básicas. Por assim dizer, a higiene, por exemplo, lavar-se os pés, por que não dizer lavar as mãos? Oferecer, olha lá, tem ali uma pia, vai lavar suas mãos, para sentar-se à mesa, para comer. Vamos lave aqui os seus pés, tira a poeira da caminhada que você acabou de trilhar, da jornada. Era costume também que o convidado recebesse a unção com óleo. É costume do judeu saudar com o ósculo, como a gente conhece, o beijo, o ósculo santo, é costume. Mas nada desses costumes, nenhum desses costumes fora praticado naquele momento. E interessante que a mulher que não era não fazia parte de nenhum dos anfitriões daquele momento, que prepararam uma recepção para Jesus, exatamente esta mulher foi quem fez todas estas coisas, das quais os seus anfitriões, os anfitriões de Jesus, deveria fazer e não fez. Eu fico imaginando, o irmão Márcio e a igreja aqui presente, o desprendimento dessa mulher, a ousadia, a coragem de ela ir, primeiro, no lugar que ela não tinha sido convidada. Segundo, ir no lugar que ela não era bem vista e nem bem-vinda. Terceiro, ir num lugar onde ela não era a maioria, porque havia somente homens ali. Imagine que situação. Mas ela foi. E o que chama a atenção na vida dessa mulher não é apenas a ação dela, mas o que move ela a fazer o que ela fez. E aí os presentes, quando viu aquilo tudo que aquela mulher fez, começou a se indagar como era de comum, era normal acontecer, porque certamente, não vou dizer certamente, né? Vamos ser um pouquinho menos taxativos, mas talvez aqueles que estavam ali, que convidaram a Jesus para aquele banquete, queria convidá-lo para fazer algumas provas e pegar a Jesus em uma falha, como era comum acontecer, e talvez isso explique a ausência do cerimonial que eu acabei de descrever aqui para os irmãos. Talvez assim fosse. E aquela mulher faz tudo isso. E eles,
ao verem ela fazer isso, começa a se indagar, pensando consigo mesma: se esse fosse profeta, se fosse um homem de Deus, eles saberiam quem é essa mulher. Quem é essa mulher que o toca, que chegou perto dele, que fez tudo isso? Eu fico imaginando um ranger de dentes daqueles homens quando viu aquilo. O ranger de dentes, a indignação deles, eu fico imaginando. E eles ali no pensamento, se eles soubessem quem é. Aí Jesus, sabedor de todas as coisas. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Aí Jesus pega e começa a contar uma historinha para aqueles homens e fala: Simão, vem cá, Simão, que eu vou te contar uma história. Existiam dois homens que deviam. Um devia muito, um devia 500 dinheiros, outro devia 50. Só que nenhum dos dois podia pagar o que devia. E aquele a quem emprestou disse: não, vocês estão perdoados, não precisa pagar mais, nem o que deve 50, nem o que deve 500, nem o que deve 50, estão perdoados. Venha cá, Simão, me diga, quem que você acha que mais ama? Quem é que vai ser mais agradecido? Mais agradecido pelo perdão da dívida. Olha como o homem, ele até tem um insightzinho lógico. Penso eu, Senhor, que aquele que perdoou, foi perdoado mais, o que tinha uma dívida de 500 e não mais precisou pagar. Talvez certamente esse seria o que mais amaria e amou. E Jesus disse para ele: disseste bem. Aí Jesus vai e faz, dá aquele sermão todo, passa aquele sabão todo, como diríamos nós aqui, nosso popular, nosso português, rasgado, dá aquele sabão todo naqueles homens, nos fariseus, ensinando uma verdade profunda, através daquela ilustraçãozinha. Mas voltando para o versículo 47, Jesus vai e afirma para aqueles homens presentes, e diz: pois é, Simão, te digo, perdoados, voltou para a mulher, melhor dizendo, perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Eu entrei em parafuso. Por que eu entrei em parafuso, irmãos? Porque é comum de nós vermos pessoas que hoje é uma bomba atômica nas mãos do Senhor, hoje é uma pessoa fervorosa no Espírito, cheio da graça, cheio do fervor, e às vezes quando você vai olhar o contexto do passado, do histórico de vida dessa pessoa, era uma pessoa que veio dos mundos das drogas, que saiu da prostituição, que viveu, sabe, esse mundo com toda a intensidade, literalmente viveu nas mãos de Satanás. É muito comum a gente ver pessoas que, principalmente os que saíram do mundo das drogas, da criminalidade, para ser mais restritivo logo, ser assim. E eu disse assim: meu Deus, eu não tenho nada disso, eu não saí do mundo das drogas. Eu disse para os meus irmãos: gente, eu não consigo entender. É comum que interpretemos assim, mas eu entro em parafuso, sabe por quê? Porque eu percebo que eu amo a meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, mas eu não vivi esse mundo como talvez muitos dos meus irmãos que estão aqui me ouvindo, eu falei para eles, tenha vivido. Como explicar esse amor? Como explicar? Porque às vezes nós fazemos uma analogia como a da mulher. Não, a mulher era uma prostituta, não sei, o texto nem diz isso. A mulher tinha uma vida promíscua, não sei, o texto nem diz isso. Ela tinha uma vida assim, 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 assim. Aí eu pergunto não, eu afirmo. E também pergunto, o apóstolo Paulo diz: onde abundou a graça, superabundou, ou melhor, onde abundou o pecado, me corrijam quando eu estiver errado, viu? Vamos lá, onde abundou, superabundou. Aí o apóstolo Paulo faz uma pergunta: então pecaremos nós para que abunde a graça? Não, Nanina, não. É como se quem acredita nisso aí dissesse assim: não, irmão, você vai ter que voltar para o mundo, fazer e acontecer, pintar e bordar, como dizia minha bisavó, pintar e bordar e depois aceitar a Jesus, e aí você vai ser uma bomba atômica nas mãos de Jesus. Não, Nanina, não, nada disso, não precisa. E eu entrei em parafuso. Mas o Senhor traz um lenitivo em nossas almas, aos nossos corações, e traz uma compreensão
que para mim, eu acho um tanto quanto lógica, da interpretação desse texto, da interpretação do que moveu aquela mulher para fazer o que ela fez, do que moveu aquela mulher para fazer, a atitude daquela mulher foi tamanha, tão linda, que se não me falha a memória, é acerca dela que Jesus disse que onde for pregado o evangelho do reino, faríamos menção acerca do que essa mulher fez. E hoje eu estou cumprindo a profecia de Jesus, pela primeira vez, eu nunca preguei sobre ela. Hoje eu estou cumprindo a profecia de Jesus. Onde fosse pregado o evangelho do reino, alguém haveria de falar da história dessa mulher. Tamanha foi a manifestação de devoção e gratidão e de amor a Deus que aquela mulher teve. Aqui, irmão, se você parar para observar, há um paralelo entre duas figuras distintas. Nós temos de um lado os fariseus e o seu legalismo, nós temos de lado os religiosos da época, que imaginavam que a sua forma de vida, que o seu estilo de vida, era aquele que glorificava e exaltava o nome de Deus, que seguiam os preceitos, os conceitos, as ideias, os ensinamentos de Moisés. E de um lado tem uma mulher, que parece que não tinha nada a ver com nada disso. Nada a ver, há uma dicotomia terrível aqui, um paralelo terrível, de um lado um, de um lado o outro. E voltando aqui para a interpretação que eu tive do versículo 47, para tentar explicar a minha própria vida, queridos. Aceitei a Jesus aos 16 anos de idade, desde lá até que me conservo na graça do Senhor, debaixo do seu sangue, já fazem mais de 25 anos, mais ou menos, firme nos pés do Senhor. Como eu disse, não vivi o mundo como muitos viveram, casei, selado, assim como minha esposa, do jeito que eu vim ao mundo, não é pelado não, irmãos, casei, selado, soube me guardar em santidade, não vivi esse mundo, mas eu amo a meu Senhor de todo o meu coração. E como explicar isso? Porque o texto mesmo diz, a quem muito se perdoou, muito se ama. É o texto que afirma isso. O texto afirma: quem muito se perdoou, muito se ama. Mas olhando para a minha própria vida, eu não consigo ver muitos pecados. Olhando para o meu histórico de vida, eu não consigo enumerar uma lista infinita, ou talvez finita, mas de muitos, de números grandes, 10, 30, 40, 50 pecados terríveis, eu não consigo enumerar. E talvez da mesma forma, alguns dos que estão me ouvindo nessa noite, não consigam enumerar, diferentemente de alguns que aceitaram a Jesus depois de uma vida depravada, não conseguem enumerar. E aí, o entendimento que o Senhor me traz, através dessa palavra, tem a ver com uma afirmação, irmão Márcio, irmão Kleber, tem a ver com a proporção da adoração, tem a ver com a proporção da compreensão. Compreensão de quê, irmão Alex? Irmãos, compreensão de quê? Você ainda quer resposta para isso? Os fariseus não compreenderam do que se tratava naquele momento. O que aquela mulher fez é reflexo daquilo que está escrito. Talvez ela é como se ela fosse lá no futuro e voltasse e ouvisse os escritos e lesse os escritos de Paulo em Romanos 12, aonde o Paulo diz, ou melhor, Jesus diz na boca de Paulo, que o nosso culto deve ser um culto racional, com entendimento. Aquela mulher demonstrou profunda e total compreensão e entendimento de quem era Jesus e o que Jesus fizera na sua vida. Porque se ela estava ali, depois de ter corrido risco de vida, e ido naquela casa, porque Jesus estava naquela casa, ela sabia a quem procurava e por que procurava. Ela não estava ali motivada por nenhum oba-oba e nenhuma emoção que não tenha nenhum peso de relevância. Ela sabia por que estava ali e por quem ela estava ali. Diferentemente dos fariseus que estavam ali e convidaram a Jesus, mas não tinha nenhuma noção de quem era aquele convidado. A profundidade da adoração daquela mulher revela a profundidade da sua compreensão do que Deus representava para ela.
do que Jesus representava para ela. A mulher pega o seu óleo, o seu perfume mais precioso e leva aos pés do mestre. Ela entra ali onde só tem homem, esquecendo-se que está sozinha, correndo até mesmo risco de vida. Não apenas risco de ser taxada, lá vai mais uma, ou assim, de ser mal vista. Não apenas isto, mas de ser expulsa, ou até ser apedrejada, quem sabe. Ela não teve preocupação com nada disso, porque isso revela a compreensão que ela tinha acerca de Jesus. Talvez você, amado, querido, que está aqui me ouvindo, não tenha tido uma vida tão pregressa como eu também não tive. Mas hoje, a nossa compreensão acerca do que Jesus é, da sua obra salvífica e a sua entrega, ela é suficientemente poderosa para nos fazer arriscar a nossa própria vida, adentrando em lugares que ninguém quer que nós adentremos, porque nós sabemos para quem ali estamos. Aleluia. A compreensão que Deus me fez ter foi esta, desse texto. Existe uma outra parte mais intrigante que eu não quero trazer para os irmãos aqui, outras perguntas que a gente discutiu, debateu muito naquela noite, irmão Márcio, mas não é o propósito aqui nessa noite. Mas o propósito é tentar entender isso, tentar entender que a nossa adoração a Deus, ela deve passar, sim, por essa coisa gostosa que nós sentimos aqui nessa noite, que é a emoção de estarmos na sua presença. A adoração a Deus, que, diga-se de passagem, tem também a ver com aquilo que chamamos de adoração, que é o estilo de música. Tem também a ver, mas não é apenas isso. A nossa adoração a Deus passa por esse momento gostoso do calafrio na alma, na pele, nos cabelos que cobrem o corpo, que é gostoso, é maravilhoso, eu amo isso. Mas a adoração na alma, acima de tudo, passa pela compreensão. Por isso que eu citei Romanos capítulo 12, daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus foi e daquilo que Jesus sempre há de ser para as nossas vidas, para o Evangelho em si, daquilo que Jesus é e nunca deixará de ser. Tem uma canção que nós gostávamos de cantar muito, nosso antigo pastor, que hoje está na glória, eu creio, gostava de cantar, que diz assim: se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Não há adoração verdadeira a Deus se não passar por Cristo Jesus. Se não houver uma compreensão perfeita da sua obra redentora, da sua obra salvífica, do que Ele é e representa para o Evangelho, do que Ele é e representa para mim como indivíduo, do que Ele é e representa para a igreja noiva, lavada e remida pelo seu sangue, guardada para o grande dia do casamento, não há verdadeira adoração sem essa verdadeira compreensão. Não há. E diferentemente dos fariseus que estavam ali naquela casa, naquele grande banquete, diferentemente daquela, vou dizer assim, daquela multidão, que certamente tinha muita gente ali, porque onde Jesus estava, ele arrastava multidões. Diferentemente, uma única mulher demonstrou uma perfeita compreensão. Uma perfeita compreensão de quem Jesus é e o que Jesus representa. Abrimos um parênteses aqui rápido para dizer que nos parece que estamos vivendo um evangelho sem Jesus. E se vivemos um evangelho sem Jesus, é porque falta a compreensão. A compreensão. Falta o entendimento de quem é Jesus. É um negócio meio insano. Cristianismo sem Cristo. É meio insano, mas é real. É meio insano e meio paradoxal, não é nem paradoxal, que paradoxal às vezes é até uma coisa legal, uma coisa boa, né? Mas é totalmente contraditório. Um cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem Cristo. Se nós aqui estamos, é por causa dele. Se você está aqui, levanta as suas mãos, é por causa dele. Se você aqui está e dobra os joelhos, é por causa dele. Se você aqui está
e derrama suas lágrimas, é por causa dele e é para ele. Se você aqui está e toca esse violão, é por causa dele e para ele. Se eu aqui estou e abro a minha boca, pego nesse microfone, tenho o prazer de abrir a sua santa palavra para falar e fazer alguma coisa para ele e por ele, é por causa dele. É por causa dele. E essa compreensão faz toda a diferença na adoração, a verdadeira adoração que aquela mulher expressou e demonstrou ter diante dos pés de Jesus. Faz toda a diferença, toda a diferença. Deus não quer, queridos, que a nossa adoração se resuma em barulhos, em gritarias. Eu sou pentecostal, viu, irmãos? Os irmãos que me conhecem das antigas sabem disso. Eu sou pentecostal. Mas o resumo da nossa adoração não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com multidões, não tem nada a ver com multidões, não tem nada a ver com nada disso, mas tem a ver com eu e Deus, com eu e Jesus. Diga-se de passagem, aquela mulher nos deu um grande exemplo nesse quesito, porque é como se tivesse só ela e Jesus naquele local. Só ela e Jesus. Uma mulher do fluxo de sangue, só ela e Jesus. Não quero nem saber. Pessoas assim parece que estão entorpecidas e não conseguem ver o que está na esquerda, o que está na direita, o que está diante, o que está atrás, na retaguarda. Ela só consegue ver Jesus. Isso revela a verdadeira compreensão, irmãos. E talvez a ausência dessa compreensão explique uma reação tal qual a dos fariseus, tal qual a de Simão. Simão, me diga, quem você acha que amará mais? Quem vai amar mais? A quem muito perdoa, a quem muito ama? A compreensão de que os seus pecados, embora sejam pequenos em quantidade, mas grandes em proporcionalidade, e que a consequência deles só era uma, condenação eterna. A compreensão disso vai revelar a proporção da sua adoração a Deus. A compreensão de que você e eu não éramos dignos de nada, de nenhuma dádiva que venha de Deus, nem a sua apatia, nem o seu silêncio, não digo nem a condenação, mas nem o seu silêncio. A compreensão disso e a profundidade dessa compreensão vai mostrar a profundidade da sua adoração a Deus. Vou trocar a palavra adoração, da sua devoção. Vou repetir a frase: a proporção da devoção é diretamente proporcional à proporção da compreensão. Quanto mais você entender a Deus, entender a Jesus, mais você vai adorá-lo. Sabe, você vai fazer o que os irmãos do Diante do Trono diziam: não tenho tempo para perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Não tenho tempo para perder quando... Dói, irmão, claro, dói alguém falar mal da gente, dói, é normal. Você acha que ninguém falou mal daquela mulher naquela hora? Você acha que ela não ouviu? O ouvido estava tapado? Não estava não, irmão. Não estava não, ela ouviu vozezinhas. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Ouviu, mas ela tinha um propósito. A compreensão dela era muito mais profunda do que estava acontecendo à sua volta, e a proporção da compreensão dela estimulava ela a ter uma adoração profunda, sem reservas, sem medo, sem receios, e se entregava a ela àquela proposta que ela mesma assentara no seu coração, de ir até os pés de Jesus, independentemente de quem estava ao seu redor, ou do que viesse a falar acerca dela, ou do que viesse a acontecer com a sua própria vida. Ela revelou isso. E para finalizar, a única explicação, queridos, que eu tenho para justificar o meu amor por meu Senhor, por meu Pai, por meu Deus, que me faz me guardar, que me faz vigiar,
que me faz entrar e sair dos lugares, mas sempre pensando, estou agradando a Deus ou não estou, que me faz me preocupar em dizer uma palavra para o meu irmão sem machucá-lo. Às vezes a gente machuca, mas depois a gente pede perdão. Que me faz guardar os meus pés aonde eu vou, sabe? Que me fez me guardar em castidade até o santo matrimônio, que me faz guardar a minha vida em todos os aspectos. Esse amor que me motiva, não digo paixão, porque de paixão se mata, mas por amor se morre. Esse amor que motiva a minha alma, meu coração, a única explicação que eu tenho para isso, eu posso perceber que é proporcional, porque ele vem crescendo a cada dia vem crescendo e vem crescendo. Eu percebo a proporção da compreensão que eu tenho de que Jesus é, do que Jesus é, e Ele é tudo para mim. Não sei se aqui em nosso meio tem alguém que ainda não professa a nossa fé e não tem a perfeita compreensão do que Jesus é. Querido, querida que está aqui ouvindo nessa noite essa palavra, mesmo que você ainda não tenha essa perfeita compreensão, mas que se a sua compreensão, pequena que seja, explica que Jesus é o Salvador da tua alma e que Ele morreu em teu lugar, permita-se fazer como aquela mulher fez, não olhar para nada e para ninguém, mas deixar ser motivado pela compreensão que denota a devoção e a adoração a Deus, e se entregue ao Senhor, e venha conosco adorar ao Senhor com a sua alma, com o seu corpo, com toda a sua vida, porque gostoso e maravilhoso é estarmos na presença de Deus. A quem muito perdoou, muito se amou. Se você foi muito perdoado, se você compreende que o seu pecado era grande o suficiente para te afastar de Deus, e hoje você tem o perdão de Deus, ame ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, e vai ser como se fosse uma coisa que retroalimenta-se. Você ama muito a Deus e Deus demonstra o seu perdão que é grande para contigo. Você vê o perdão que é grande, você ama mais, você vê o perdão que é grande, e assim vai crescendo, e você vai amar a Deus, nós vamos amar a Deus muito mais, e vivemos única e exclusivamente para Ele. Amém? Para ser fiel ao horário, Deus nos abençoe e nos guarde, em o nome de Jesus.